Fala galera, professor Ayrton na área. Hoje eu preparei aqui para vocês uma videoaula rapidinho para estar auxiliando vocês nessas tarefas de casa durante a semana, tá ok? O assunto de hoje é o conjunto dos números inteiros. Nós já explanamos isso aqui rapidamente na sala de aula, então vocês já estão sabendo mais ou menos como faz isso aqui, tá ok? Então vamos começar aqui, ó. O conceito do conjunto dos números inteiros é a união dos números positivos, o zero e os números negativos. Professor, para que serve o conjunto dos números inteiros? Gente, como nós já vimos em uma outra aula, vocês lembram que eu havia falado que a matemática ela sempre está expandindo e que o conjunto dos números naturais ele não era o suficiente, certo, para agregar todas as necessidades do homem. Como, por exemplo, vocês imaginam como é que o homem calculava, por exemplo, seu prejuízo, certo? Você imagina, por exemplo, como que era representado antes do conjunto dos números inteiros uma temperatura muito fria, certo? Por exemplo, abaixo de zero. Então esse conjunto ele veio para suprir essas necessidades que não eram possíveis através do conjunto dos números naturais. Professor, qual é o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e daí para frente. Então esse conjunto ele não era capaz de representar de alguma forma todas as necessidades do homem. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Ó. Ele é representado pela letra Z, certo? E aqui nós temos o conjunto dos números inteiros. Aí nós temos aqui do nosso lado direito os números, né, os números positivos, certo? Do zero para frente nós temos o conjunto dos números naturais. E do zero para o nosso lado esquerdo aqui, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, nós temos os números negativos. A união disso tudo é o conjunto dos números inteiros, tá ok? Aqui nós temos uma outra figura. E o que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, certo? Ou seja, os números naturais e os números negativos formam o conjunto dos números inteiros. Então, sem problema nisso aqui, super tranquilo, vocês já sabem disso. E como que eu somo, professor? Como que eu somo números inteiros? Então vamos lá, vamos para aqueles dois conceitozinhos aqui fundamentais para vocês estarem resolvendo. As únicas coisas que vocês precisam saber para estar resolvendo essas atividades primeiro, ó, sinais iguais, você vai somar, você soma e conserva o sinal do número maior, certo? E sinais diferentes você subtrai e também conserva o sinal do número maior. Em ambos os casos, você sempre vai conservar o sinal do número maior, certo? Sempre. A diferença é que quando você tem números com sinais iguais, ou seja, mais com mais, certo? Menos com menos, você vai somar. E quando você tiver sinais diferentes, você vai subtrair. Lembrando que nesse conceito aqui, ó, dessa reta real aqui, ó, acompanha a setinha do meu mouse, certo? Quanto mais para o lado esquerdo aqui nós viemos, certo? Quanto mais para o lado esquerdo da nossa reta real nós vamos, menor são os números. E quanto mais para o lado direito aqui da nossa reta real nós caminhamos, nós andamos, maior são os números. Então, professor, você está dizendo que menos 5 ele é menor do que 1 positivo? É isso aí, menos 5 ele é menor do que 1 positivo. Professor, você está dizendo então que menos 1 ele é maior do que menos 4? Exatamente, menos 1 ele é maior do que menos 4, porque quanto mais para o lado direito, maior são os números. Quanto mais nós vamos para o lado esquerdo, menor são os números. Tá ok? Vamos prosseguir aqui, nós vamos ter alguns exemplos, olha só. Como que nós aplicamos isso na prática? 3 menos 5. Se você for pela lógica, 3 menos 5 você não consegue resolver. Então você faz como? Você faz 5 menos 3. Seguindo a nossa lógica, 5 menos 3 é 2. Só que você vai conservar o sinal do número maior. Quem é maior, 5 ou
3. O 5 ele é maior que 3, então a resposta é menos 2. Tranquilo isso aqui, gente, não tem mistério nenhum, certo? Outro exemplo aqui, nós temos aqui ó, agora menos 9 e menos 5. Pessoal, olha só, eu falei no slide passado que números iguais você vai fazer o quê? Você vai somar. 9 mais 5 é 14. E você sempre vai conservar o sinal do número maior. O número maior, no caso aqui, o 9 é maior que o 5. Então, a resposta é menos 14. Tá ok? Último exemplo aqui, ó, nós temos menos 5, menos 6 menos 5 mais 2. Resolvendo aqui esse menos 6 com esse menos 5, nós temos que é igual a menos 11. Tá ok? Porque sinais iguais você soma. Tá ok? Então, 6 mais 5 é igual a 11. O 6 ele não é maior que o 5, se bem que nesse caso aqui os dois números são negativos. Então, de qualquer maneira, o sinal que vai prevalecer aqui é o menos, certo? Então, aqui nós temos menos 6 e menos 5. Sinais iguais você soma, 11. 6 ele é maior que o 5, então menos 11. Repetir aqui esse 2 positivo aqui, esse mais 2, certo? Então, agora nós temos 11 menos 2. É menos 11, né? Menos 11 mais 2, desculpa. Então, olha só, pessoal, sinais diferentes, você vai fazer o quê? Você vai subtrair. Nós temos que 11 menos 2 é igual a 9. Agora você vai olhar aqui, ó, quem é maior, o 11 ou o 2? O 11 é maior que o 2, então você vai conservar o sinal do número 11, que é menos, e a resposta é menos 9, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou preparar uma aulinha mais elaborada, que foi só para esclarecer alguns conceitos, e logo mais eu vou estar enviando também como é que você vai resolver a multiplicação com números inteiros. Boa atividade a todos e até mais!